Estudo Bíblico de Atos, hoje, dia 27 de março de 2025. Amém? Amém. Então vamos orar para nós darmos início. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos por tudo que o Senhor tem dado a nós, tudo que o Senhor deixou registrado na Bíblia, a tua palavra santa, Senhor, esse livro de Atos. Senhor, leva-nos a penetrar na tua palavra, abrir nosso coração totalmente ao teu falar. Queremos ganhar vida na palavra, não apenas conhecimento, mas ganhar vida, Senhor. O Senhor falou para nós que as palavras que o Senhor nos diz são espírito e são vida. É isso que nós precisamos, Senhor. Que a tua palavra produza em nós um viver que te agrada, um viver de quem serve o Senhor, de quem ama o Senhor, de quem busca o Senhor. Senhor, abençoe-nos nesta noite e venha falar conosco, Senhor. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Também pedimos a tua bênção para todos aqueles que acessarem o canal do YouTube, possam assistir essa mensagem, essa reunião e desfrutarem de ti, Senhor. Apreciarem o Senhor na palavra. Amém, Senhor Jesus. Amém. Chegamos hoje no capítulo 18 de Atos e Paulo está chegando à cidade de Corinto. Para nós nos situarmos um pouco, vou ler os últimos versículos do capítulo 17 e os 4 primeiros do capítulo 18. Então, Atos 17, 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Essa ocasião, Paulo estava em Atenas, certo? E aí, por causa dessa situação, Paulo também deixou Atenas e entramos agora no capítulo 18 e Paulo vai para Corinto. Então vamos lá, capítulo 18, versículo 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então, para nós nos situarmos aqui, Atenas hoje ainda é a capital da Grécia. E Corinto era uma cidade da região chamada Acaia, mas também faz parte da Grécia. Corinto ficava aqui que tem algumas informações um pouco conflitantes, mas é cerca de 50 quilômetros de Atenas, tá certo? Era uma cidade importante, uma cidade portuária. Então, de Atenas para Corinto tem um istmo, uma faixa de terra que liga a parte continental ao Peloponeso, né? Que é uma região quase como uma grande ilha, assim, mas tem essa ligação por esse istmo, essa faixa de terra, certo? E ali, em Corinto, eram realizados os Jogos Istímicos, que rivalizavam com os Jogos Olímpicos. Olímpicos em Atenas, istímicos em Corinto, certo? Então, era inferior aos Jogos Olímpicos. Tanto é que hoje ainda tem os Jogos Olímpicos, tá certo? Mas ali também, em Corinto, tinha os Jogos Istímicos. Corinto era uma cidade grande, com muita riqueza, tinha muitos templos pagãos também, né? Dedicados às divindades, aos deuses. Um templo dedicado a Afrodite. E diz que esse templo tinha 1000 mulheres que eram prostitutas cultuais. Prostitutas ritualísticas ali,
do templo de Afrodita. Então a sexualidade ali era bastante desenfreada em Corinto, tá certo? Algumas fontes falam que havia uns 250 mil habitantes em Corinto nessa época. Alguns podem falar um pouco mais. Enfim, vamos entender. Hoje, pra vocês terem uma ideia, a cidade de Corinto hoje tem algo em torno de 60 mil. Então naquela época tinha muito mais do que hoje, muito mais habitantes do que hoje. Era uma cidade com diferenças sociais grandes. O que mais que eu posso falar? Tinha judeus e tinha os gregos, né? Então, tinha bastante judeus na cidade também, tá certo? E esses jogos que eram realizados a cada 2 anos, eram realizados os jogos istmicos. E ali muitas pessoas iam para participar dos jogos ou assistir os jogos, tá certo? E então havia uma grande demanda na cidade por hospedagem, por onde ficar, e aí nós vamos ver a importância dessa informação daqui a pouco. Tá bom? Deu para situar onde que é Corinto? Onde estamos agora então? Estamos em Corinto? Cuidado, tá? Cuidado para não se envolver com os pagãos lá. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, é uma cidade pecaminosa, uma cidade, como eu falei, com a sexualidade, a luxúria desenfreada. E, continuando aqui a leitura, então. Eu vou retomar aqui, capítulo 18, versículo 1. Depois disto, depois de estar em Atenas, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Aproximou-se deles. Houve um decreto na época desse imperador chamado Cláudio, e os judeus não podiam permanecer na cidade de Roma. Eles foram expulsos de Roma. Então, Áquila e Priscila, um casal que estava em Roma, mas foram expulsos de lá e foram para Corinto. Por que eles foram para Corinto? Também nós vamos ver. E Paulo se aproximou desse casal. Por quê? Versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então eles eram fabricantes de tendas. Como havia esses jogos de 2 em 2 anos lá, as tendas eram procuradas para fazer ali a sua hospedagem temporária, né? Para hospedarem-se ali temporariamente. Então, Áquila e Priscila faziam tendas e Paulo também era um fazedor de tendas. Então, agora, se você não sabia qual que era a profissão de Paulo, Paulo era alguém que fabricava tendas. Tá certo? E todos os sábados, versículo 4, discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos. Então, como eu disse, tinha judeus e tinha os gregos, né? Ali em Corinto. Por isso também tinha na cidade pelo menos uma sinagoga. Sinagoga nós já sabemos que era onde os judeus se reuniam para ler as escrituras, para serem ensinados nas escrituras ali. E aqui fala que também ali tinha gregos também. Então alguns gregos, apesar de não serem judeus, do judaísmo, da religião judaica, eles iam também para a sinagoga, tá certo? E Paulo discorria, Paulo pregava, anunciava ali, como sempre ele anunciava que Jesus era o Cristo, tanto para os judeus como para
os gregos. Deu para situar então? Porque Paulo estava ali e se juntou a esse casal que faziam a mesma coisa, faziam tendas, morou junto com esse casal. Esse casal é um casal que tem bastante importância na Bíblia. Então, qual que é o casal mesmo? Áquila e Priscila. Guardem esses nomes aí. Hoje não se usa mais o trema na grafia, na gramática atualizada, mas antes era escrito Aquila, né? Então eu não vou falar Aquila porque agora virou Áquila de vez, tá certo? Então é o Áquila e a Priscila. Áquila às vezes parece que é nome de mulher, mas é nome do homem aqui, tá bom? Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Silas e Timóteo ainda tinham ficado na Macedônia, certo? Na Macedônia. Vamos lembrar as cidades da Macedônia que Paulo já passou: Filipos, Bereia, Tessalônica, tá certo? Eram cidades que Paulo havia passado já. Nós já vimos essas passagens de Paulo por essas cidades. Então, o Silas e o Timóteo estavam lá e agora se juntam a Paulo em Corinto. E aqui fala que quando eles chegaram, Paulo se entregou totalmente à palavra. Dá a entender o seguinte: ele estava trabalhando junto com Áquila e Priscila, e agora chegaram esses dois, ele foi constrangido, ele foi pressionado por causa da palavra, e aqui diz que ele se entregou totalmente à palavra, talvez tenha parado de fazer tendas para se dedicar à palavra. E nesse momento que ele recebe as informações do Silas e do Timóteo que estavam lá na Macedônia, ele escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, certo? Então, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses é escrita nesse momento em Corinto. Isso deve ser por volta do ano 50, 52, as datas não são precisas, tá bom? Amém? Porque esse decreto de Cláudio também foi por volta do ano 49, que foram expulsos lá de Roma, tá? E aqui fala que ele se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Versículo 6. Nem tudo são flores, né? Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então houve resistência por parte dos judeus e Paulo se concentrou nos gentios. Paulo, como judeu de nascimento, o judeu que era, ele tinha muito apreço pelos judeus, muita estima pelos judeus, e ele sempre procurava ir numa sinagoga para que os judeus entendessem que o Cristo que foi pregado no Antigo Testamento veio e era Jesus, morreu e ressuscitou. Então agora eles precisavam fazer essa virada, precisavam receber ou transferir-se, né, do Antigo para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança. Mas muitas vezes isso não era bem recebido pelos judeus e eles preferiam ficar ainda na Antiga Aliança, permanecer na religião judaica e não aceitavam bem as palavras de Paulo. Claro, nem todos os judeus resistiam, alguns criam, como nós vamos ver aqui, tá? Então Paulo teve essa atitude, ele falou: ó, procurei vocês, procurei os judeus primeiro, tal, agora eu estou limpo do sangue de vocês. É como a gente falou hoje lá, né? A responsabilidade é de cada um.
A- Uma coisa que eu falei hoje na Pareb, né? A palavra de Deus, irmãos, ela é para nós como uma proposta de vida. O Senhor propõe para nós a vida por meio da sua palavra. Mas cabe a quem aceitar? Cada um, né? Então, no caso dos judeus, muitos se tornaram resistentes e até se opunham a Paulo, resistiam a Paulo e a palavra de Deus. Versículo 7, então, diz: Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Saiu da sinagoga, o vizinho aqui, ele é temente a Deus, ele quer o Senhor, vamos para a casa dele então. Aleluia. Então esse Tício Justo era temente a Deus. Essa é uma boa atitude, é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Temer a Deus. Há um Criador. Deus é o Criador. Você temer a Deus, respeitar, você honrar, você reconhecer. Tudo isso está implícito nessa palavra ser temente a Deus. Nossa atitude mais inteligente, mais lógica, como criaturas de Deus, é a de temer a Deus. Vou repetir: honrar a Deus, que é o nosso Criador, respeitar, reverenciar. O que mais que eu falei? Reconhecer também, né? Reconhecer que há um Deus Criador e que se há um Deus Criador, nós somos criatura, temos que obedecer, certo? Amém. Então esse Tício Justo recebeu Paulo na sua casa. Versículo 8. Mas Crispo, não é Cristo, hein? É Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Olha que beleza. Com toda a sua casa. Aleluia. Então aqui nós temos esse Tício Justo, que era temente a Deus, acredito que não era um judeu, e esse Crispo, que era um judeu, porque era o principal da sinagoga, ele creu no Senhor. Quando fala Senhor aqui, nós sabemos que é o Senhor Jesus, com toda a sua casa. Aleluia. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aleluia. A ordem é sempre essa, lembra que a gente já falou várias vezes. A ordem é sempre crer e depois ser batizado. Nunca essa ordem é invertida na Bíblia. Nunca alguém é batizado antes de crer. Então, há a necessidade de você crer. Lembrando que Filipe falou para o eunuco. O eunuco, capítulo 8 de Atos. O eunuco falou, ali tem água. O que impede que eu seja batizado? Filipe, o evangelista, falou, se você crê de todo o coração, é lícito. É assim, é o justo. É assim que funciona. Crer de todo o coração e então ser batizado nas águas. Amém? Então, graças ao Senhor que muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Senhor Jesus. Eu vou continuar até o 11. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não sei se Paulo, por algum motivo, ficou meio assim e tal, mas o Senhor veio e encorajou Paulo. O Senhor falou, não temas, não tenha medo, não vai para frente. Como se diria hoje, vai para as cabeças. Né? Não temas, fale e não te calas. Fala a palavra, fale
Você precisa falar e não te cales, porque eu estou com você. E ainda teve a promessa do Senhor: ninguém vai fazer mal para você. Então, se Paulo estava com algum temor, algum medo, porque Paulo também já passou por várias situações, apanhou bastante já, né? Mas o Senhor falou para ele: não tenha medo, você ninguém vai te fazer mal, e tem muito povo nesta cidade. Mas você precisa fazer o quê? Falar. Não cale. Não feche a sua boca. Fala. Às vezes o Senhor pode falar o contrário para nós. Fecha a boca. Fala também ou não? O Senhor fala também. E às vezes a gente fala: não, eu quero falar, blá, blá. Só que agora o Senhor está falando: fala. Falar o quê? A palavra do Senhor. Irmãos, eu estava lendo Mateus capítulo 10. Não sei se os irmãos lembram de Mateus 10. Mas Mateus 10, o Senhor orou por uma noite e depois ele chamou 12 para enviar como apóstolos. E deu lá o nome dos 12 e deu instruções para aqueles 12, certo? Eu queria perguntar para os irmãos: o que os irmãos acham desses 12 quando foram enviados? Eles eram conhecedores da economia de Deus? Eles eram profundos no conhecimento da Bíblia, da vontade de Deus. Até mesmo Jesus, para eles, era meio mistério, né? Eles estavam seguindo Jesus, eram atraídos por Jesus. Mas a gente vê que eles tinham ainda muitas deficiências, né? Às vezes falavam bobagem, tá certo? Mas eles foram enviados pelo Senhor. Às vezes a gente tem que entender o seguinte, irmãos: nós talvez não sejamos Paulo. Nesse momento aqui, Paulo era um conhecedor da vontade do Senhor, da economia de Deus, do plano de Deus, não é? Era. E às vezes a gente não está nesse patamar. Mas será que nós também podemos falar a palavra do Senhor? Dentro do pouco que temos, a gente pode falar ou não? Eu creio que essa palavra, com relação a falar a palavra de Deus, é para nós também. Não temas, fala e não te cales. Amém? Os 12 apóstolos, naquele momento, certamente, irmãos, eu vou até arriscar falar um negócio aqui para vocês e acho que vocês vão de concordar comigo. Certamente, acho que eles conheciam muito menos do que a gente. Ou não? Mas o Senhor mandou. E eu pergunto: e se eles não fossem, quem iria? Quem iria? Nós temos uma grande responsabilidade. Nós, é o que eu falo, nós todos que recebemos o Senhor, devemos entender que temos um tesouro dentro de nós que precisa ser compartilhado, que precisa ser transmitido. Não importa a nossa capacidade de transmitir, não importa a nossa capacidade de convencimento dos outros também. Nós precisamos ter ousadia, não tema, fale, não te cale, nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Falar o Evangelho, levar a palavra do Senhor, levar aquilo que nós já conhecemos do Senhor, leva isso para as pessoas. Amém? Nesse mesmo capítulo 10, eu já li na outra semana, o Senhor falou: vocês podem ser levados diante de reis, de juízes, tribunais, tudo mais. Fiquem tranquilos, é o Espírito que vai falar em vocês. Amém? Então eu queria pegar essa palavra para nós como um encorajamento para nós pregarmos o Evangelho, para nós levarmos a pessoa do Senhor Jesus
para outras pessoas. Você pode gaguejar, você pode tremer, certo? Você pode até chorar. Você sabe que uma vez um irmão, talvez já tenha falado, mas eu vou falar de novo, um irmão coreano estava pregando aqui no Brasil, saiu com os irmãos brasileiros e tal, e ele pouca coisa falava do português. E ele, uma pessoa lá, atendeu eles lá, e ele falou, Jesus caminhão. O que é Jesus caminhão? Hã? É o caminho, exatamente. Jesus é o caminho. Jesus é caminhão. Você entendeu? E sabe o que aconteceu? A pessoa se converteu. Entendeu? Então, irmãos, o Espírito já está atuando, está iluminando, está convencendo, e nós precisamos crer que se nós falarmos, não importa se vamos tremer, se vamos gaguejar, chorar, mas importante que falemos. E o Senhor pode fazer. Amém? Amém. Então aqui, Jesus falou para Paulo, fala e não te cales. E aqui para nós também eu quero falar, vamos falar. E não. Imagine que naquela cidade de Corinto tinha toda essa situação. Sexualidade, idolatria, e vai por aí afora. Imoralidade, né? Comendo solto. Mas tinha Paulo, que falava a palavra de Deus. Era o contraponto. Irmãos, aqui em Piracicaba também tem essa situação ou não? Mas tem nós. E nós somos o contraponto. Nós precisamos falar a palavra. Para dar uma oportunidade para as pessoas crerem no Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor falou para Paulo permanecer ali. E isso abriu a chance dos coríntios receberem a palavra do Senhor. Então nós estamos aqui e a chance dos piracicabanos também receberem a palavra do Senhor é maior. Por quê? Porque nós estamos aqui. Imagina se não tivesse ninguém aqui. Né? Só falando bobagem. Não, mas tem alguns que falam da palavra de Deus. E esses devem ser nós. Amém? Versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Isso é ataque do inimigo, claro. O inimigo está parado? Não. Qual que é a carga horária do inimigo? 24 horas. Qual que é a nossa carga horária de trabalho? Do inimigo é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Certo? Tem trégua? Não tem trégua. É uma briga? É uma briga. É uma luta por território? É. Nós devemos estar conscientes disso também. Mas o Senhor é conosco. Amém. Levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça, o crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Galho tinha razão, não tinha razão. Ele era um político, ele era uma autoridade e era um incrédulo. Eu acho que ele fez o que estava à altura dele, dentro do saber dele ali. Eu vou julgar uma questão que não é da nossa lei, não é da nossa
justiça aqui de Corinto, tal, é uma questão de judeus aí, de religião. Então eu não vou julgar. Saiam daqui. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Realmente ele estava nem aí, né? Se virem aí, uma coisa dos judeus aí, se virem aí. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Tá. Então chegamos no final desse período de 1 ano e 6 meses. Paulo esteve ali, fazendo o quê? Ensinando os irmãos, cuidando dos irmãos em Corinto. Se nós formos ler as cartas de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente pode perceber que houve muitas dificuldades entre eles, na igreja, tá? Mas Paulo escreveu ajustando, corrigindo, repreendendo, mas eles tinham dificuldades? Tinham, mas tinha uma coisa, ali tinha a igreja de Deus. Amém? Nós somos a igreja nesta cidade. Temos dificuldades? Também temos. Temos de problemas? Também temos. Mas estamos aqui, buscamos o Senhor, queremos viver de modo agradável ao Senhor e podemos ser corrigidos, podemos ser ajustados, podemos ser aperfeiçoados por meio da palavra do Senhor. Então, o importante ali ficou uma semente da igreja e essa semente ali estava germinando, estava crescendo, a igreja estava sendo edificada. E a igreja é a igreja de Deus. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Irmãos, graças ao Senhor. Como o Senhor falou, tem muito povo nessa cidade. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda. Mas agora é o meu povo. Amém? Aleluia. Vamos lá. Mas Paulo, versículo 18, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Vamos lembrar que Paulo saía de Antioquia da Síria. Lembra? Ele foi chamado por Barnabé para viver a vida da igreja ali em Antioquia, na Síria. Então, primeira viagem, ele saiu com Barnabé. Lembra disso? Saiu com Barnabé, retornou. E essa aqui é a segunda viagem que Paulo está fazendo. Agora não mais com Barnabé, com Silas, com Timóteo, com Lucas e tal. Tá certo? E agora ele está retornando para Síria. E aqui fala o seguinte: levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Cencreia também era uma cidade portuária, ali próxima a Corinto, e ele fez um voto ali. Podemos discutir. Esse voto é um voto do judaísmo, certo? Não é o voto nazireu, mas é um voto pessoal. Tá certo, Paulo não falou para ninguém fazer o voto. Foi algo pessoal, algo que ele quis fazer, raspou a cabeça e tal. Mas será que tinha que ser feito assim, dessa maneira? Então vou deixar, um dia nós vamos perguntar para Paulo também. E aí ele tinha levado em sua companhia agora quem? Priscila e Áquila. Repare que na primeira vez a menção é Áquila e Priscila. E aqui é Priscila e Áquila. Ele colocou a mulher na frente do homem. Isso deve indicar uma coisa. Talvez o Áquila não estivesse tão bem espiritualmente.
E a Priscila que era a força espiritual do casal ali. Tá certo? Então ele colocou, isso na Bíblia tem importância, né? A ordem dos nomes tem importância. Então quando ele coloca o nome de Priscila na frente, talvez ela estivesse melhor espiritualmente do que o Áquila. Pelo menos nesse momento. Amém? E Priscila devia ser uma boa irmã, sabe? Bom, daí ele foi para 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Quem ficou ali então? Vocês gostaram de falar Priscila primeiro? Priscila e Áquila. Ele, porém, não ficou ali. Bom, aqui vamos ler para a gente entender. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então ele foi para a sinagoga e pregou aos judeus. Rogando-lhe eles, os judeus que estavam lá na sinagoga, que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Ele não concordou. Não, eu vou embora. Mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Só para a gente entender. Então, nesse momento, Paulo ficou quanto tempo em Éfeso? Talvez foi uma vez só lá na sinagoga, pediram para ele ficar, ele falou, não, agora eu vou embora. Mas se Deus quiser, eu volto e fico mais tempo. E ele voltou? Voltou. E ele ficou mais tempo lá? O lugar que ele ficou mais tempo foi lá. Ele ficou por 3 anos em Éfeso. Nós vamos ver depois. Capítulo 19. Então ele partiu de Éfeso, no versículo 21. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, então só de passagem, tá certo? Desceu para Antioquia da Síria. Tinha várias cidades com esse mesmo nome, Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então aqui, nesse trecho, nós temos o final da segunda viagem de Paulo, que ele retorna para Antioquia, e o começo da terceira viagem de Paulo, que ele sai novamente atravessando Galácia, Frígia e tal. E aí no 24, aqui basicamente nós vamos ler. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Conhecia as Escrituras? Conhecia. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. O que significa isso? Ele conhecia as Escrituras? Conhecia. Ele falava a respeito de Jesus de acordo com as Escrituras, de acordo com o Antigo Testamento? Sim. E ele chegou até onde? Até o batismo de João. Dali para frente ele tem alguma lacuna no seu entendimento, no seu conhecimento, nas suas experiências espirituais. Tá certo? Mas é alguém útil ao Senhor? Sim. Versículo 26. Atenção aqui, ó. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, olha aqui, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então havia lacunas, havia deficiências, havia. Mas Priscila e Áquila, que moraram junto com Paulo, que ficaram com Paulo ali 1 ano e 6 meses em Corinto, devem ter aprendido com mais exatidão o caminho de Deus, o plano de Deus,
ou como nós falamos muitas vezes, a economia de Deus. E aí eles tomaram o Apolo, ó, muito bom, você é cheio do Espírito, você conhece as Escrituras, mas tem algumas coisas que você precisa avançar, tá certo? Que ele chegou até onde? Até o batismo de João. Então, dali para frente, ele tinha uma lacuna, uma deficiência. Versículo 27. Querendo ele quem? Apolo, percorrer a Acaia. Vamos lembrar que Corinto ficava na Acaia, nessa região Acaia. Animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, Apolo, ele passou pela Caia. Corinto estava na Caia. E depois, na carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê que alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Cefas. Outros diziam, eu sou de Apolo. E outros ainda falavam que eram de Cristo, né? Então, muitos apreciaram o que Apolo falou lá em Corinto. Mas em vez de somar, ou em vez de agregar o que Paulo está falando, o que Apolo está falando, o que Cefas falou, tal, eles criaram preferências. Certo? Então vamos falar assim, vamos falar do Novo Testamento. Imagine se eu escolho só os escritos de João. É correto isso? Ah, não, eu gosto mais do Pedro. O Pedro é mais simples no falar. Então eu ia ler o quê? As epístolas de Pedro só. É correto? Não. Então, os coríntios fizeram uma coisa que foi natural, vamos falar assim, por apego natural. Então, uns gostaram mais de Paulo, outros gostaram mais de Apolo, outros mais de Cefas, e formaram partidos, estão rachando a igreja, como se fossem seguidores desses homens. E aí Paulo escreve. Aí nós não vamos entrar na epístola agora, tá certo? Na epístola de Paulo aos Coríntios. Mas aqui nós vemos que Apolo foi para lá. Está na história aqui. Então a gente entende que porque Apolo era um dos queridinhos lá dos Coríntios, tá certo? Dos coríntios, né? E ele era fervoroso, e ele era poderoso, e ele era eloquente. Talvez o próprio Paulo não fosse tão eloquente. Eloquente é alguém que fala bonito, é alguém que convence com o seu falar, é alguém que coloca as palavras de uma maneira que você fica babando. Talvez um Cortella. Cortella que fala? O rapaz lá? Veja bem, estamos aqui. Como diria o filósofo, né, o Cortella. Quando você ouve um palestrante, na acepção da palavra, um palestrante que tem o poder da oratória, você fica babando. E ele é capaz de convencer você que isso aqui é vermelho. E aqui fala que ele persuadia, né, publicamente, lá persuadia os judeus e tal. Mas ele era eloquente, mas tem uma coisa que é falada aqui, ele era fervoroso. Né? Como é que fala aqui, ó? Fervoroso de espírito. Então, nada contra ser eloquente, mas você tem que ser fervoroso de espírito. Amém. E a gente tem que tomar, vamos falar um pouquinho, a gente tem que tomar cuidado
se a gente está tendo apreço pela eloquência ou pela palavra de Deus. Falei há pouco, às vezes você pode até gaguejar, às vezes você pode até falar que Jesus é caminhão, mas alguém se converter ao Senhor. Entendeu? Por quê? O alvo era a palavra. Então nós não podemos ser levados pela eloquência. Paulo mesmo falou para os coríntios que ele não usou de linguagem persuasiva, mas ele apresentou o Cristo crucificado. Tá? Loucura para os gentios, para os judeus, sabedoria, meu Deus, poder para os judeus e loucura para os gentios. Porque os gentios que ele está falando aqui eram os gregos, que apreciavam a filosofia e tal. E o poder é os judeus que gostavam de sinais, né? Então, irmãos, o que nós precisamos ver aqui? Paulo falou a palavra do Senhor, Paulo deixou a semente da vida ali em Corinto, e a igreja em Corinto foi levantada, e depois esse casal aqui também ajudou Apolo a avançar um pouco mais em conhecer a vontade de Deus, o caminho de Deus, aqui fala, né? O caminho de Deus. Esse caminho de Deus é a economia de Deus. É o que o Senhor quer hoje no Novo Testamento. Amém? Ó Senhor Jesus. Então nós vamos parar por aqui e semana que vem, se Deus quiser, nós retomamos em Atos 19 e vamos acompanhar Paulo em Éfeso. Jesus é o Senhor.